Eu quero, antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero orar com vocês. Quero fazer uma oração, que eu vejo que a mesma expectativa que está no meu coração está na igreja. Todo mundo está buscando algo mais, buscando algo especial do Senhor. Então vamos orar, entregando esse coração ao Senhor, essa nossa expectativa nas mãos do Senhor. Você pode dizer amém? Vamos orar, feche suas olhos, baixe sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nós nos reunimos na Tua presença, em Teu nome, com um propósito: ter mais de Ti em nós. É só que nós pedimos, ter mais do Senhor em nós. Fogo, poder, influência, unção, autoridade, e para uma só causa, para um só propósito: cumprir a Tua vontade, glorificar e exaltar o Teu santo e o Teu poderoso nome. Então perdoa os nossos pecados, que nossas falhas e pecados não nos separem do Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance hoje a minha vida, nessa noite, para ministrar a mim e também à igreja. Que ninguém saia daqui como entrou, mas saia amplificado na unção, amplificado no conhecimento, amplificado em todas as coisas que o Senhor tem para nossas vidas. Nós entendemos e sabemos que nós não cumprimos nem 1% daquilo que nós podemos fazer, de todo o potencial que o Senhor nos entregou. E só o Teu Espírito Santo, só o Teu fogo pode fazer o 100% vir à tona, a excelência acontecer. Porque o Senhor não divide glória com ninguém. A Tua palavra diz isso. E também nós não queremos glória nenhuma, queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Então continue conduzindo, não conduz. Que o Senhor já está conduzindo, continue conduzindo esse momento. E que todos aqui entendam com clareza o Teu propósito. Ouça com nitidez a Tua voz e abrace a causa espiritual. Abrace com alegria um manto espiritual que recai sobre essa igreja essa noite. É que nós choramos no nome de Jesus. Só quem crê recebe diz amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor. Sempre que eu venho aqui, coisas espirituais acontecem, é impressionante. E eu tenho que confessar alguns pecados para poder contar essas coisas espirituais a vocês, né? O pastor Paulinho pediu para eu fazer um pequeno vídeo para divulgar o evento de hoje. Nós estávamos no porto, uma correria imensa, e eu peguei, estava aquela fumaça, a queimada pegando fogo, tudo quanto é lado, fumaceiro. Um dia que deu menos fumaça, eu estava lá perto do Arena Cristal, lá tinha uma visão melhorzinha. Fui fazer um vídeo para fazer uma chamada. Eu falei: Deus, me dá um versículo bíblico para eu chamar a igreja, e Ele me deu o versículo que você falou aqui agora. Aí eu peguei e pensei assim: nossa, depois que eu fiz, mandei. Meu Deus, nem fui ler a rede social para ver qual que é o versículo tema Que falta de discernimento, de respeito, né? Mas Bíblia é Bíblia, amém, né? Bíblia é Bíblia, vai ser bênção. Aí quando eu chego aqui e vejo que o versículo tema é exatamente o que me veio à minha mente, eu tomo um choque. Eu falei: meu Deus, não tem jeito, o Senhor controla a sua igreja. Eu com pressa, não deu nem tempo de orar para pedir um versículo. Deu só aquela oração relâmpago. Um versículo: não extingais o Espírito. Aí eu chego aqui e vejo, realmente Deus. Eu falo que eu me arrepio todo. São coisas que não dá para você falar que é coincidência. Não dá. Sabe, assim, você vê a maestria do Deus vivo agindo nos nossos dias. Por que Ele faz essas coisinhas? Para mostrar para você: eu estou conectado com você. Você está em sintonia comigo. Eu estou falando com você. Não é o homem, não é o pastor Paulinho, não é a pastora Viviane, não é o pastor Alex. É o Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Deus de Israel. Está se manifestando a sua vida. Essas coisinhas que Ele permite acontecer é para dar esse clique. Que às vezes a gente acha que nós estamos só no mecanismo, só na rotina, no dia a dia. Não, Ele tem que parar e te chacoalhar. Não, você não está numa rotina qualquer. Você está no meu propósito, na causa que eu te confiei. E Ele é o autor e é o quê? O consumador da fé. O que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Você está projetado, designado para grandes coisas na sua vida. Para de analisar o futuro com a sua lógica.
Para de analisar o futuro com as suas limitações. O Deus que rompe as limitações, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que fez aqueles milagres todos da canção que nós estávamos aqui cantando, é o Deus que te acompanha, que está cuidando da sua vida, projetando e guiando a sua história, porque é sobre Ele, não é sobre nós, e Ele vai fazer muito mais do que pedimos, pensamos, no nome de Jesus. Aleluia. Antes de iniciar aqui a palavra, o pastor Paulinho pediu para trazer um livro. Nós tive o prazer de esse ano lançar o meu primeiro livro, chamado Inércia Espiritual. Eu trouxe para vocês poderem adquirir, caso tenham interesse. É um livro que pode abençoar muito a sua vida e alguém que você está evangelizando. É um livro que tem um propósito de mostrar que evangelho de verdade não deixa ninguém parado. Por isso que chama inércia espiritual. A fé sem obras, ela é morta. E você pode estar ajudando alguém que está, às vezes, morno, sem fé, alguém cético, porque eu busco exemplos lógicos que mostram que a fé é tão tangível quanto algo natural. Tá? Isso está descrito bem exemplificado no livro, porque fé, o evangelho não é algo conceitual, não é filosófico. Evangelho é o poder de Deus. Quem pode dizer amém? Ele é o poder de Deus. E quando o evangelho ele está em nós, ele nos coloca em movimento. Ele quebra a inércia emocional, ele quebra a inércia física, ele quebra a inércia espiritual, ele movimenta, no mínimo no seu interior. E acredite, hoje em dia, os maiores movimentos que temos que fazer é no nosso interior. Porque nós estamos morrendo por dentro, estamos por dentro sendo paralisados, amarrados, atados em algumas áreas. O evangelho é a única terapia capaz de resolver isso em uma sentada, em uma leitura, em uma revelação. Uma cura de 2 anos no consultório, ela é resolvida com uma revelação, porque ele é o poder de Deus na terra, amém? Então está ali, se você quiser abençoar alguém, presentear alguém, eu tenho certeza que vai ser um ótimo investimento na sua vida e na vida de quem vai receber esse livro. Outra coisa estranha que aconteceu é que eu tinha já a palavra para pregar hoje na semana passada. E hoje de manhã um versículo entrou na minha cabeça e ficou e bloqueou o estudo anterior. E eu falei, mas Jesus, tá prontinha a palavra, foi até legal, eu gostei da palavra anterior. É até mais fácil repetir, eu não deu tempo de elaborar e de estudar. E o silêncio do céu ficava impressionante, não tinha mais voz de Deus, tinha só um versículo. Então me perdoe se eu demonstrar algum amadorismo. É porque eu só peguei o versículo e trouxe, e coloquei mais 3 tópicos aqui para a gente poder conversar, amém? Porque eu sei que Deus quer falar com você, porque aqui é sobre coisa séria, é sobre on fire, meu irmão. É sobre ser on fire, é sobre estar pegando fogo, é o que acontece comigo quando nós estamos pegando fogo. Voltando aqui ao exemplo das queimadas, que foi algo muito triste, acho que Portugal nunca sofreu tantas queimadas em simultâneo. Eu fiquei muito preocupado. Eu estava num site que é Fogos Online. Sabia que existe? Eu estava obcecado. Fogos Online. Não diminui. 50 simultâneo. 40, 60. E só ia aumentando aqueles fogos online. Eu falei, Jesus, que vai morrer todo mundo aqui. Está amarrado. Estava preocupadíssimo. E comecei a refletir sobre isso. E eu falei, meu Deus, interessante. Porque fogo é algo que é bom, mas que também faz muito estrago, não é? A gente aquece, no verão temos lareira, temos caldeira. O fogo bem administrado é uma benção. E por que Deus usa exemplos negativos para nos trazer mensagem? O fogo, on fire, é um simbolismo bíblico, sim ou não? Ele também fala para nós, sejam simples como o quê? As pombas e sagazes como quem? Serpente. Ele destaca um exemplo negativo, um comportamento de um exemplo negativo para nos dar um exemplo. Então, quando ele fala sobre um exemplo, às vezes mesmo que negativo, ele quer que você analise o comportamento daquele símbolo. Comportamento. Quando você vê que ele mesmo se compara com a serpente no deserto, que
que Moisés levantou, lembra a passagem? Ele se compara, é como a serpente do deserto que foi levantada. É negativo. Mas como é que uma serpente salva? Porque a natureza humana, que a serpente simboliza, é o invólucro. Palavra difícil, né? É o recipiente humano, terreno, natural, que o Espírito Santo tomou, que é o Cristo, o ser humano, o invólucro humano, natural. Então, a divindade estava nesse invólucro, que a serpente mostra esse invólucro. Quando ele é colocado na cruz do Calvário, todos que olham para a cruz, para o homem crucificado, que tem sobre ele toda a divindade do Senhor, é curado e é sarado. O veneno da serpente é anulado quando eu olho para a cruz. Ou seja, a força do pecado, ela é anulada quando eu olho para a cruz e creio. E recebo a salvação. Estão me entendendo? Então, não olhe só para a questão se é positivo, se me agrada ou não. Olhe para o comportamento do símbolo. E o fogo, ele tem um comportamento que nós temos que analisar. Se eu quero saber o que é ser on fire, eu tenho que analisar o comportamento do fogo. Quem pode dizer amém? E eu fui estudar um pouquinho sobre isso. E você vê que uma das coisas mais complicadas para você conter um fogo é quando está o quê? Ventando. O vento condiciona o seu apetite, o seu espalhar. Aonde ele bate, ele encontra combustível. É impressionante. É muito complicado conter fogo. Por isso que ninguém pode conter o fogo da igreja. Porque quando Deus traz o vento, quando Deus traz a palavra, meu amigo, se ele encontrar fogo aí, fala para o teu irmão aí, tem fogo aí? Se ele encontrar fogo aí, vai se espalhar. Essa é a fórmula dos avivamentos. Porque não havia direção, ou onde havia direção não tinha fogo. Quando Deus encontrou alguém sedento, alguém faminto, alguém que não deixava extinguir o fogo, extinguir o espírito, quando ele bateu o vento, quando ele bateu a direção, quando ele bateu uma revelação, aquele fogo. Então, o fogo fala de comportamento. Como é que está o meu comportamento a nível espiritual? E quero continuar esse raciocínio para entender o que é ser on fire, o que é estar pegando fogo em Atos 2, versículo 3. Antes disso, você vê lá quando Jesus foi batizado, também eu estou lembrando as versículos, eu não tive tempo de verdade de fazer, eu estou aqui conectando. Lá quando João Batista vai batizar Jesus, ele fala, vem alguém após mim, que eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo o quê? Com água, mas esse que vem após mim, vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. É o propósito de Deus. Então, lá atrás você vê o quê? A promessa. Em Atos eu vejo o quê? O cumprimento dessa promessa. Eu quero usar só um trecho do evento de Pentecostes, para nós trabalharmos em cima disso. Porque esse foi o texto que ficou na minha cabeça desde de manhã. E fala o seguinte, Atos 2, 3. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. Desculpa. Que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma. Vamos repetir que eu embolei? Eles apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Vamos tentar imaginar essa cena? Deve ser uma visão horrível. Imagina um monte de língua para fora. Não, vou falar a verdade. Deve ser uma visão horrível. Imagina a língua para fora feia. Não, o bicho feio é língua. A língua é feio, não é bonito. E você vê que a língua torna-se um simbolismo de fogo. Aí você puxa lá atrás, quando ele se manifestou na coisa mais feia do deserto. Quem já viu uma sarça? Sarça é feio, sarça é espinhento, sarça nem sombra dá. Sarça nem sombra dá.
E ele faz a sarça ter uma formosura singular quando ele se manifesta. E ele fala para Moisés, vai, faz um candelabro, que é um menorá, conforme a visão que eu te dei no deserto. Então você vê que Deus tem o poder de tornar algo feio, sem forma, espinhento. E a língua é algo espinhento. Nós usamos a língua para magoar, para machucar, para fofocar. Ele usa algo assim, feio, que não cumpre bem o seu propósito, para voltar a trazer a formosura. Resgatar o propósito da língua. E a pessoa vê em cima de cada cabeça. Então, eu aprendi tanta lição com essa visão, quando eu visualizei essa coisa, assim, espiritual, mas não muito formosa. Não sei como é que você vê na sua cabeça, na minha cabeça não é muito agradável essa visão que eles tiveram, não é? Para a gente entender essa questão. Então, on fire, ser on fire, é quando eu tenho um falar, quando o meu falar provém da fonte do Altíssimo. Não adianta você falar que você é on fire, que você é cheio do Espírito, cheio de Deus, se a sua fonte, se o seu palavreado, se o seu linguajar, se o que você profere não cumpre o propósito de Deus. Não combina, não dá certo. Não dá certo. Não dá para uma fonte da água doce e água amarga ao mesmo tempo. A língua revela a fonte que eu busco diariamente para poder conversar. É uma decisão, uma escolha. Tem uma fonte que santifica a sua língua, que faz ela pegar fogo, que dá autoridade para a sua palavra. Quem pode dizer amém? Só que a escolha é minha de buscar nessa fonte, de me irrigar, de me alimentar nessa fonte. Só que é muito mais fácil buscar o meu coração para passar uma mensagem para alguém. Buscar as minhas vísceras para dizer algo bem peculiar para quem pisou no meu calo. Nós buscamos de toda parte do corpo uma energia, uma mensagem para a língua ser utilizada, mas não buscamos no altar, na palavra, no céu, para poder utilizar um órgão tão precioso que Tiago fala na sua carta. Quem refreia a sua língua, refreia o corpo todo. Quem é capaz de refrear a sua língua é perfeito. É o exemplo que ele dá na carta dele. Então, ser on fire, não ter a minha língua influenciada pelo poder, pelo fogo de Deus, é um contrassenso. E eu louvo a Deus por uma igreja que tem anualmente um evento chamado On Fire, porque se revela apetite, vontade, sede de ser diferente. Sede de ser diferente. Mas deixa o Senhor influenciar aquilo que você vai falar. O que é interessante na visão que eles têm é que, como eu falei dos símbolos, né, em relação ao fogo, a cabeça e estar acima da cabeça também tinha um grande simbolismo. Porque repara, desde Gênesis até João Batista, Deus está criando um palco com elementos, criando figuras. Ele cria um enredo, um conjunto de situações com um só propósito. Quando Jesus se manifestasse, tudo que estava lá atrás apontaria para o Cristo. Esse é o único propósito. Por isso que Deus escolheu Israel, porque na língua hebraica, nos seus costumes, no seu dia, tudo que eles faziam e guardavam ia servir para no futuro se descortinar o Cristo, né? Então tudo tem um simbolismo. E você pode reparar que é muito sério a questão do kippá. Quem que já viu o kippá? Quem que já foi em Israel aqui? Foi lá visitar o Muro das Lamentações, que eles creem que é a última parte, é o restante do antigo templo, né? Se você for lá, é proibido, é desrespeitoso você chegar lá sem um kippá. Eles têm kippá, um kippazinho branco simples para te emprestar, para você poder chegar até lá. Porque você tem que chegar
lá dizendo, acima de mim existe um Deus. Kippá é um chapeuzinho bem pequenininho que põe aqui em cima, né, para você proteger a sua, só cobrir a sua cabeça. Quem não tem kippá põe um capu. O que é importante é você não chegar até onde eles adoram sem algo na cabeça, dizendo, existe algo acima de mim. Algo que é superior à minha vaidade, ao meu eu, à minha vontade, ao meu propósito, ao propósito de alguém que está acima de mim, que é maior do que eu. E você chega até lá, outra coisa que eles têm um costume muito legal, que é um simbolismo, é você não dar as costas e sair. Você tem que dar alguns passozinhos de costas, mostrando respeito, e depois, né? Tem radicais que quase tropeçam, dão 15 passos de costas. Eu fico até com dó, quase fico tentando segurar assim, mostrando reverência. Reverência. Então, o fato de você ver a visão com a língua acima da cabeça, fala assim, o que importa, o que deve influenciar a sua boca é o que vem do alto. Há uma mensagem que está acima do seu interesse. Quero ouvir um amém forte. A mensagem do Evangelho tem que estar acima dos nossos interesses, meu irmão. Não tem como, enquanto a igreja, condicionar o Evangelho por causa de interesses pessoais, interesses institucionais. Enquanto a sua casa, você como pai, mãe, filho, condicionar o Evangelho, um comportamento, porque por causa de interesses particulares, você não vai estar sendo um guardião pleno do Evangelho. Ele tem que estar mais alto que você, superior a você. Quem é um guardião e coloca o Evangelho nessa posição, ele vai estar on fire. Ele vai estar pegando fogo sempre. Visita o seu interior e tenta localizar em que posição, em que categoria da sua vida está o Evangelho. Talvez hoje o seu exercício é subir essa categoria, colocar acima da sua cabeça, acima dos seus interesses, acima das suas vaidades, acima do seu querer, do seu desânimo, das suas emoções, colocar lá em cima, porque esse fogo que vem do céu vai influenciar a sua boca, e não só a boca e a língua, o seu corpo todo, e vai queimar desânimo, vai queimar pessimismo, vai queimar depressão, vai queimar enfermidade, vai queimar miséria financeira, vai queimar tudo, e vai te projetar para o que Ele quer na sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir mais forte. Aleluia. Então a língua quer dizer comunicação. O fogo quer dizer o quê? Deus, o Senhor. Deus é o quê? Fogo consumidor. Fogo quer dizer Deus. Acima da cabeça quer dizer revelação que vem do alto. Então nós devemos falar das inspirações que vêm do alto. Uma frase mais... Posso bater um pouquinho? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Se as revelações do céu não movem a nossa língua, nosso silêncio será sempre melhor que as palavras. Depois você põe gelol. Voltarem. Passa um voltarem que vai esquentar. É fogo, fire. Voltarem faz fire. Passa um voltarem. Mas, meu amigo, o seu silêncio é um discurso maravilhoso. Se você não quer deixar a sua boca ser usada pelo Evangelho. Se você calado é um favor para a igreja. Tem gente que é um problema. Não está de fechar, de grampear a boca dele, porque não é boa referência para o Evangelho. A gente prega uma hora, ele destrói tudo em 5 segundos aqui embaixo no púlpito. Acaba com a pregação, porque um comentário... É terrível. Tem gente que, se você conseguir pelo menos ficar calado, o Evangelho vai mais rápido. De verdade. Tem gente que me faça um favor, fique pelo menos calado. Você pode dizer amém? Porque dá um desespero santo. Então, querido, deixa aquilo que vem do alto influenciar o que você vai falar. E você faz parte daqui. Você faz parte do projeto. Ajuda, por favor, não atrapalha não. Amém? Atrapalha não, ajuda. Começando na sua casa, porque não é só aqui dentro não, na sua casa, porque o seu marido duvida se é crente às vezes. A sua esposa duvida se você é crente às vezes. O seu filho quer que você fique
na igreja, porque lá em casa você parece outra coisa. Então nós temos que vigiar essas coisas. On fire é isso. Porque língua fala sobre... É um espelho de tudo que está na nossa alma. Então fala sobre o corpo todo. Fala sobre emoções, fala sobre hormônios, fala sobre tudo. Sobre comportamentos na minha intimidade, sobre o que eu penso aonde ninguém vê. A minha língua denuncia muita coisa. Então esse é o primeiro ponto que eu extraio aqui. On fire é isso, é quando a minha boca tem uma fonte específica para influenciar o meu falar e o meu pensamento. Amém? Então, entenda isso. Segundo ponto. On fire é quando eu sou capaz de reconhecer a unção que está no outro. Vou repetir. Ser on fire é quando eu sou capaz de reconhecer a unção que está sobre o meu irmão. Eu precisava que 2 pessoas aqui. O Ger está aqui, mais uma pessoa. Só para vocês terem aqui um exemplo. Vem cá, Ger, rapidinho. Mais uma pessoa, vem aqui rapidinho. Vamos imaginar que eles são as pessoas que estavam lá naquele dia, né? Os apóstolos, Pentecoste, vem cá. Imagina aqui na cabeça do Ger aqui uma língua pegando fogo. E da minha irmã também aqui. Fica aqui do meu lado, do lado dela aqui. Você acha que o Ger, se a visão fosse agora, ele ia conseguir ver a visão? Não. Quem que falou para o outro que tinha uma língua pegando fogo na cabeça? O outro. O outro. Eu preciso do outro para identificar aquilo que está em mim. Entende? Então, e repara que todos receberam, mas só um falou. Quem foi o protagonista do discurso, da pregação, foi o apóstolo Pedro. Mas todos receberam a mesma unção, a mesma porção. E todos vinham sobre todos a mesma visão. Obrigado por descer. Você pode aplaudir o Senhor? Eu nunca tinha pensado nisso, pastor Paulinho. Como é que eu consigo ver a visão que está em mim? Está em cima da minha cabeça. Eu posso sentir. A minha boca queima. Eu falo. Mas quem está do meu lado testifica o que eu estou sentindo. Não tem essa de ser on fire sem reconhecer as virtudes, dons e talentos que estão ao meu lado. E é assim que a igreja cresce. É assim que a igreja se alimenta, se constrói e se conecta. E eu vejo muita gente querendo só ele ter o fogo e colocar o outro dependente do fogo dele. A igreja de Cristo não é assim. Cada um sabe o lugar da sua voz, o momento de falar e de se calar. E sabe que isso não diminui a unção que está nele, o fogo que está nele, o chamado que Deus colocou sobre a vida dele. Então, evangelho, às vezes nós criamos padrões e referências espirituais que são contrários à realidade. Ser on fire de verdade, às vezes, é ser mais humilde, ser mais calado e ser mais low profile. Porque é preciso ter controle do espírito para ser low profile. Qualquer um pode ser aparecidão. Eu falo de causa própria. Porque eu detesto aparecer. Aliás, eu só vim aqui porque realmente o meu irmão me chamou. Eu nunca vou me oferecer para ir em nenhum evento. Eu te garanto isso. Nunca pedi para pregar nenhuma pregação. Enquanto tiver um para poder pregar, eu vou dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque Ele foi chamado. Mas eu acho que porque eu sou assim, Deus me testa todos os dias. A minha esposa pode confirmar isso. Se não for ela fazer a agenda, eu não crio iniciativa. Eu sou muito covarde nesses pontos. Mas também, tanto eu tenho controle para ser low profile, mas tenho controle para subir quando é preciso. Contra a minha vontade, porque há uma visão acima do meu interesse. Há uma visão acima da minha vontade. Há uma visão que fala mais, tem mais peso do que a minha visão própria, humana e singular. Então nós temos que entender isso. Quando tem um fogo sobre mim, eu posso sentir, posso não ver, mas consigo reconhecer a unção que está no meu irmão, e eles vão reconhecer e se conectar com a unção de Deus que está sobre a minha vida. Então eu tenho que aprender a respeitar
a unção do outro. Você pode dizer amém? Fala assim, respeitar. Respeitar. Respeita. Respeita, respeita, respeita. Tenta entender. O mesmo versículo que fala sobre não extingais o Espírito, fala o seguinte. Fala o que, pastor? Fala, guardai, examinai as profecias. Mesmo, atrair embaixo. Examinai as profecias. Está aqui atrás. Por quê? Porque eu tenho que ouvir. Talvez a profecia que ele está dando está um pouco desconectada do ministério que eu fui incumbido. Sabe o que eu acho bacana? Vou mexer aqui um pouquinho na ferida da igreja. A mídia acha que é o ministério mais importante da igreja. A dança também acha que sem eles nada acontece no culto. O louvor pensa a mesma coisa. A pregação, então... Porque todo mundo entende que a função dele é a mais preciosa e a mais importante da face da terra. Por quê? Porque é o que foi confiado a essa pessoa. De fato para ela é. Porque aquele departamento, aquela autoridade foi confiada para aquela pessoa. E ela tem que entender. Só que se ela não for madura para entender que o outro complementa ela não está on fire, meu querido. Não está on fire. Não tem controle de entender que respeitar por que o outro vê que aquilo para ele é o mais importante da igreja. É porque Deus colocou ele lá para ser excelente naquilo. Ele só vê aquilo. E tem que ser assim mesmo. Desde que eu não faça choques. Respeita e entenda a importância que ele tem para complementar o seu ministério. Isso é muito importante. Ative. Porque às vezes você sente, você não vê, mas você sente que é algo precioso. Mas eu olho para o meu irmão e vejo o que ele não está vendo. Ative profeticamente o irmão que está ao seu lado. Todo mundo tem uma chamada e um fogo queimando em cima das suas cabeças. Quero ouvir um amém. Talvez o irmão que está ao seu lado sente alguma coisinha, mas sente timidamente calado. Quando você enxergar, ative. Olha, eu estou vendo na sua cabeça uma chama. Vem comigo, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos louvar, vamos adorar. Vamos aumentar essa chama, porque o vento está chegando. Se a chama não estiver aí, nós não conseguimos espalhar esse fogo para todo mundo. Então, igreja, ative profeticamente. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que anunciou, tem um fogo na sua cabeça. Alguém falou, teve alguém que... Um primeiro foi, olha só, é mesmo. Conseguia ver, mas alguém enxergou e começou a falar. Eu imagino a moral crescendo, o peito estufando. E Pedro, varões galileus, é o mais, né? Começou a pregação. Porque, rapaz, o cara, se eu começar a ver fogo todo lado e o outro confirma, eu não vou encher o peito, eu vou parar o trânsito para dizer o que está acontecendo. Claro que vou. Quando você ativa profeticamente, você eleva a moral, ajuda a enxergar, manda por terra as mentiras que o diabo tem colocado, usando pessoas, às vezes até familiares, pondo para baixo, aquele que tem um chamado genuíno. Então, se você vê alguém que não está ainda entendendo quem ele é, ou o que ele pode fazer, ative profeticamente essa pessoa. Amém? Porque a visão foi para todos, não foi para um. Tanto quem falava tinha, mas quem ouvia também tinha esse fogo. E coopere com todos, coopere entre todos. E para poder finalizar, encerrar, on fire é santificar. Quero ouvir um amém. Não dá para dizer que eu tenho fogo de Deus, que eu tenho o Espírito de Deus, se eu não tenho características ou intenção de santidade. Não tem jeito. Sede santos como eu sou santo. E muitas vezes a gente fala de fogo, temos fome de coisas grandes, a gente fala de fogo, mas a mente vai para onde? Poder, cura, libertação. Você quer ser me fala o nome de um personagem de poder aí, esses caras assim,
aquele cara que solta raio. Você quer ser aquele cara que solta raio. Você quer ser um ninja espiritual. Não é? Você quer, às vezes, alimentar muito. Você quer suprir a sua baixa autoestima com dons espirituais. Faça isso não. O dom vai curar a sua baixa autoestima, não vai suprir a sua baixa autoestima. Agora, as curas espirituais, as libertações, as curas físicas são manifestadas quando essa pessoa nasce. Que entende esse nível de autoridade e entende o que é viver em santidade. Eu quero dizer algumas coisas para você hoje sobre santidade, muito simples, muito fácil de entender. Uma delas é que nós não somos santos, nós não santificamos para ter Deus. Tem gente que quer se santificar para merecer Deus. Você esquece isso. Nós não somos santos para ter Deus ou para sentir Deus. Nós somos santos porque temos Deus. Nós temos Deus e somos santificados. Nós temos o Espírito Santo em nós e somos santificados. A palavra de Deus, ela santifica a gente, ela limpa a gente. Tem pessoas na igreja que lidam com a teoria, com o vocabulário de Deus, mas não lida com a santidade de Deus. Isso é muito sério e muito importante ser tratado. Outro dia eu estava num culto, falei sobre santidade, parece que eu toquei num unicórnio. Parece que eu falei de algo proibido. Pastor, como é que você fala sobre santidade num culto? Isso é quase heresia no século 21. E outra, pense bem nos pecados que você vai mencionar atualmente. A categoria mudou. Tem que rir para não chorar. Palavras quase que proibidas. Você vai falar, pastor, fala de prosperidade. Fala para eu pegar um carro novo. Fala que está chegando uma chave na minha mão. Fala aí que eu vou... Cara, vai vir chave, vai vir tudo para você. Mas se não vier com você nesse crivo aqui, vai ser para a sua perdição. Tudo o resto vai chegar. Fica tranquilo. Não tem que procurar chave nenhuma. Tá? Porque a chave na mão da pessoa errada é para ela se perder. Procure o Deus que entrega as chaves. Procure um Deus que entrega a cura. O Deus que mostra o caminho. Gente, vamos lá atrás. Eu tenho quanto tempo, pastor? Hã? A partir de agora eu tô contando? Como já acabou a palavra mesmo, eu vou começar a enrolar aqui. Eu tinha só um versículo. Pensa comigo, que tecnologia Abraão tinha para poder cavar um poço? Vai ver quanto é que custa hoje em dia para você fazer um furo. E o trabalho que dá estudar fazer um furo. Vai ver os ministérios que existem no Brasil, ministérios cristãos que são dedicados só em achar poços e fazer furos no Nordeste, porque não tem água. Então, nos dias de hoje, com tudo à nossa disposição, olha ainda a complexidade que existe para se encontrar um furo. Como é que Abraão encontrou 7 poços no deserto? A sua maior tecnologia é a visão que Deus pode te dar. Não tem tecnologia maior do que a visão que Deus pode te entregar. Nós estamos, anos-luz à frente da tecnologia. Ela é uma ferramenta complementar. Nunca vamos virar as costas para a tecnologia. Não tenta distorcer o que eu falei. Entenda bem. Mas ela não sobrepõe a visão. Não sobrepõe onde Deus quer te levar. Então, ter o Deus que me dá provisão, ter o Deus que me santifica é a maior proteção que eu posso ter. E querer ser santo só falando das coisas de Deus, sem estar com Deus, é igual você pegar um duche sem água, se despe,
fica esfregando, se limpando, entra debaixo do duche e sai. Mas a água não desce. Isso é religiosidade, é exatamente assim. Eu estou me limpando, eu cumpro o ritual todinho, o vocabulário todinho que tem a Bíblia, até decoro algumas coisas, mas eu não consigo ter contato com o Deus que limpa. Nós estamos rindo, mas nós ficamos surpresos com a quantidade de pessoas que fazem isso o tempo todo. O que me limpa é estar com Deus. Por isso que o Evangelho é sobre relacionamento com Cristo. E por mais que eu ame estar com vocês aqui, ou ver as pessoas que eu vejo no domingo, não dá para estar com Deus só de domingo a domingo. Por isso que é culto de quê? De celebração. Eu vou celebrar tudo que eu vivi com Deus todos os dias, até aquele domingo. E me alegrar, e ouvir o meu irmão, e ver quem está mais triste, e alegrar ele, e orar um pelos outros, como igreja, adorar. Usar essa plataforma para poder evangelizar quem não conhece a Cristo. Perfeito. Mas muitos usam isso hoje como um ato de justificação de tudo que fez de errado na semana toda. Aí eu pisei muito na bola, eu vou aonde? Na igreja. Rapaz, imagina se você tomasse banho só uma vez por semana. Você faz isso a nível espiritual, por que não a nível natural? Faz o teste, vê se alguém vai te aguentar. Não vai aguentar. Santidade é isso. É entender que eu preciso estar com Deus todos os dias. E só Ele pode me santificar. Então, falar que tem o Espírito Santo sem sinais de amor à santidade é claramente um sinal de religiosidade. Lidar com o vocabulário de Cristo sem Cristo não é nada, não é nada. Então nós temos que no mínimo ter intenção de nos limparmos, de sermos libertos, de sermos santos. Porque fala de ser de santo como eu sou santo. Em alguns avivamentos que existiram, houve um muito especial. Se eu não me engano foi na Escócia. Não me lembro agora o nome, veio agora de cabeça. Onde eles amaram tanto orar e estar com Deus e gastar tempo com Deus e começaram a fechar bares, fechar discotecas. Perdeu o seu sentido, perdeu a noção de algumas coisas que se faziam naquela época. Isso, você pode dar um Google, você vai achar na hora. É o avivamento de Gales, uma coisa assim. Não sei se foi Gales, foi Escócia, uma coisa assim. Porque algumas coisas que eram muito importantes sem Deus passaram a não ter importância com Deus. Deus levou o olhar deles para coisas mais profundas, mais relevantes, que realmente mereciam gastar algum tempo. Tudo nós temos orado para viver na terra como igreja passa pelo requisito de amar a santidade. Enquanto eu ouvir a palavra santidade, isso pesar o meu coração, mostra mais paixão pela carne e pelo hoje do que a paixão por Deus. Nós temos que amar as coisas de Deus, amar a Deus. Eu preguei uma uma série de palavras sobre fé, e uma delas foi com o seguinte tema, que era a paixão de Enoque. A paixão de Enoque. Porque se você for ver lá na Bíblia, né, sempre em Gênesis, quando se fala da genealogia, fala quando nasceu, quando morreu, o primogênito, nascido, quantos anos, e morreu. Aí chega assim na vez de Enoque, fala, Enoque nasceu, tal. Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Cara, isso é fantástico. Não teve, Enoque, segundo o que estudamos, entendemos, foi o primeiro registro de arrebatamento na Bíblia.
Quando andamos com alguém, nós passamos a parecer com quem nós andamos. Imagina o seguinte, você passa a andar tanto com Deus e vai pegando o quê? Atributos, características, autoridades, linguagem, de tal maneira que o mundo já não combina com você. A única solução, que Deus não estava fazendo um favor para Enoque, estava fazendo um favor para o mundo. Estava dizendo, não, Enoque, é lógico, você está andando tanto comigo que você já não combina com o mundo. A única solução nesse momento é você ir para a atmosfera que você combina mais, por estar andando tanto comigo. Não tem como andar com Deus e não mudar comportamento. Me mostra uma pessoa que não foi impactada quando teve frente a frente com Cristo na Bíblia. Todos foram profundamente impactados. Profundamente. Conscientizados de quem eles eram. Quando aquele centurião chegou diante de Jesus para pedir um milagre, ele disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor sequer coloque os pés na minha casa. Ele se achou no mundo espiritual, ele conseguiu se enquadrar. Eu sou um pecador, eu não sou ninguém, eu não sou digno. Se o Senhor quiser eu recebo, mas nem preciso que eu conheça a sua autoridade. Basta uma palavra do Senhor que o meu servo será curado. Aí ele vai falar, nem em Israel eu ouvi tamanha fé. Isso é maravilhoso. Nós queremos um evento tão complicado, nós queremos um mover tão autoconfirmador para nos movermos, sendo que a única coisa que nós precisamos fazer é ter a paixão de Enoque, andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Quando eu vejo essa visão, vejo que eles se entregaram de tal maneira, se santificaram. Repara, imagina o seguinte, gente. Quando nós estamos santificados, nós não damos valor a coisas que outras pessoas dão valor. Inclusive a vida. Eles tinham acabado de ver o seu mestre ser crucificado por causa da mensagem que eles estavam pregando. Eles se autocondenaram à morte por causa de uma visão. Vida? O que é vida? A minha vida está abaixo daqui. A visão que eu estou recebendo é maior que a minha vida. Entende? Isso é santidade. É quando eu consigo organizar a escala de valores real. Eles arriscaram o pescoço pela mesma mensagem que o mestre deles foi crucificado. E às vezes nós não fazemos isso. Mas não é porque nós não queremos, é porque nós não estamos andando com quem nos inspira a ter atitudes como essa. Te desafio, faça 30 dias de propósito com Deus. 30 dias lendo a palavra de Deus. Deixando versículos vir na sua mente durante o dia, sem você se obrigar a fazer. Porque às vezes a pessoa até começa bem, orando 2 horas por dia, 3 horas, aí depois até aquilo virar um orgulho de santidade. Não, porque eu oro 5 horas ao dia. Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. E quantas vezes ao dia. É melhor você falar com Deus 20 vezes ao dia, durante poucos segundos, do que ter um tempo de oração e esquecer que ele existe no resto do dia. Dose homeopática é melhor do que uma dose única e exposição completa à sujeira espiritual. Isso é relacionamento com Deus. É quando você está com a palavra pronta para pregar, vai para o ginásio, contrariado, uma guerra espiritual para poder ir no ginásio. Chega lá e entra um versículo na sua cabeça e fala, muda tudo. Entende? Por quê? Porque não é para sua casa, é porque eu quero falar
com o meu povo lá em Almada. Eu tenho uma mensagem para eles, eles são meus escolhidos, eles têm que entender de fato o que eu preciso fazer através deles. 5 pães e 2 peixinhos. Deus sabe o que Ele quer fazer. É muito bom ver, eu tenho muitos rostos aqui que me são familiares. E vejo o crescimento de vocês, a evolução de vocês. Mas é só o começo. Quem pode dizer amém? Deus tem muito mais. Não se preocupe com os estereotipos que se apresentam hoje como espirituais. Se desconectem disso. Você pode dizer amém? Deus vai te dar um modelo diferente, singular, que te satisfaz, que te preenche, que te autoriza, que não te pesa. Ficar se referenciando por modelos externos, se isso te causa peso, não é nem inspiração, é encosto. Agora, não é errado eu me inspirar com o pregador, mas se isso me inspira, me dá um modelo, me faz buscar, mas se isso me pesa, me oprime, não, isso é encosto. Porque Deus tem um modelo para você particular, pessoal, singular. E Ele vai te usar como você é, aonde Ele quer, da maneira que Ele quiser, em nome de Jesus. Nessa conferência, eu sinto que Ele está trazendo uma nova autoridade sobre a sua vida. Ele está dando para você um olhar diferente de como você deve conduzir as coisas daqui para frente. Com maturidade, com unção e com relacionamento com o Pai. Porque o teu combustível, a tua fonte de força, revelação e referência é o Senhor. É Jesus Cristo. E Ele vai te suprir, Ele vai te nutrir em todas as coisas. Faça uma decisão hoje de a sua língua ser inspirada de uma só fonte. E essa fonte, ela é o maior milagre da face da terra. Quando eu quero ver um milagre, eu olho para a Bíblia. E eu te desafio a estudar, que eu não vou pregar sobre isso agora, por que a Bíblia é um milagre. É o livro mais sincronizado na face da terra, escrito por diversos autores, que viveram em diversas épocas, que não se conheceram, perseguições e tudo mais, e lá na frente alguém compilou bíblios de biblioteca, livros de épocas diferentes, com um só tema. Hoje, você não tem ideia, estude os ataques que a Bíblia sofreu nos últimos 100 anos, ataques científicos. O livro mais improvável da face da terra, onde a ciência e a arqueologia não conseguem contradizer. Não estou falando nem a nível espiritual, estou falando a nível natural, a nível científico. Quer ver um milagre? Quer ver santidade? Está na sua casa. Se relacione com isso aqui. O combustível que me fez acender a chama em mim foi a palavra. Só um testemunho para poder encerrar. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu não conhecia a igreja. Eu tinha um contato distante, porque a Viviane era de igreja. Tem que falar assim, de igreja, que ela não era crente, ela era da igreja. Estou falando com sinceridade. Depois ela virou crente. Ela era da igreja. Eu sei porque eu era o namorado dela, ela não era crente, ela era da igreja. Porque a família toda também era. Então, há uma diferença em ser da igreja e ser crente, meu irmão. Você sabe disso. E aí a gente começou a ir e tal. Eu gostava de ir. Não tinha ninguém ruim lá, tudo gente boa. E eu me relacionava com o pessoal da igreja. Mas não era crente. Eu até acho que eu batizei sem crer, para ser sincero. Porque era na onda. E fui na onda. E fui. Graças a Deus eu tinha muitas dúvidas. E eu nunca fui uma pessoa de estar por estar, fazer por fazer, ou fazer porque o outro faz.
E eu tinha que entender. Eu tinha conflitos enormes, inclusive financeiros. Eu tinha raiva de igreja evangélica. Raiva mesmo. Ódio. Para mim, era tudo ladrão. Ainda tem alguns que são. Mas eu tinha repulsa. E quando o assunto era financeiro, então, eu ficava maluco. Eu falei, não, Deus, eu tenho que... Ou você me mostra, se você me mostrar, eu vou desmascarar todo mundo. Vou comprar uma briga infernal, nem que eu morra. Me mostra que eles estão errados, só preciso que você me mostre na Bíblia. Então, eu cheguei em Portugal, não estava em igreja nenhuma, não tinha nada com ninguém. Eu falei, me mostra na Bíblia, Senhor, eu com Deus, igual doido, orando. Sem pastor mandar, sem ir em culto, sem participar de igreja, eu e Deus. Comecei a folhear a Bíblia. Gente, foi a coisa mais feliz que eu fiz na minha vida. Porque as letras me cativaram tanto. As respostas vieram mais rápidas do que eu imaginava. E aquela resposta de revolta que eu estava buscando, ficou para trás. Já não dei mais valor para aquilo, eu queria mais. E comecei a ter uma relação com a Bíblia e com o Deus da Bíblia. Para mim, eu não sei como explicar aquilo. Era como se fosse algo físico. Eu dependia fisicamente da Bíblia. Como se fosse assim, comer arroz, feijão. Esse é o maior exemplo que eu posso te dar. Eu não conseguia ficar um dia sem ler, mas ler muito a Bíblia. Eu li muito rápido a Bíblia. Eu destruí a Bíblia de tanto ler. Ela de capa dura, ela ficou destruída. Eu li ela toda. E eu sempre tive uma boa memória. Estou ficando um pouquinho enferrujado. Mas eu tinha uma memória excelente. Então eu li uma vez, eu não esquecia. E aquilo vinha na minha cabeça e eu ficava meditando. Tanto é que eu nunca consegui ler a Bíblia de novo, corrido. Porque eu vou ler a Bíblia e eu travo no versículo. E fico uma hora lá. Meu sonho é ler a Bíblia mais uma vez. Todinha. Já ouvi, né? Porque eu ouvi, você não pode parar o áudio. Mas a minha mente já foi. Eu estou ouvindo a Bíblia, blá, 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 a mente já ficou. O cara está falando sozinho e eu estou naquele versículo lá já. É desesperador. Mas isso é maravilhoso, porque que eu passei a minha... quando eu não entendia, eu tinha quem pedir um maior entendimento, que era o Senhor. Deus, eu não entendi. Eu lia de novo, e de forma surpreendente, vinha uma explicação melhor. Eu lia aquelas parábolas, eu sentia a minha cabeça assim, ó, lampejar, assim, ó, pum, pum. Minha cabeça ficava eu sentia o sangue girar assim, de tanto pensar. Eu não entendia o que estava lá, mas eu sabia, tem alguma coisa grande por trás aqui. Aquilo vinha assim. E essa relação com a Bíblia foi mudando os meus valores, o meu comportamento. O fogo estava aceso, está entendendo? Eu estava on fire, eu não estava em igreja. Quando eu cheguei na sala da nossa terra, vai seguir o raciocínio. Eu cheguei pegando fogo. Eu nem sabia que eu era convertido. Eu estava andando com Deus, eu estava igual a Enoque. Prazer de andar com Deus, ninguém me pediu. Quando eu vi o Bispo Henrique dando uma direção, faz assim, ó. É o vento. Quando o vento encontrou a chama, não tinha quem me segurava. Todas as preocupações que todo mundo tem, eu deixei de ter. Porque eu senti a voz de Deus, o vento soprando, e o fogo que estava em mim, ele aumentou. Se consome por essa causa, se consome por essa visão, se consome por essa revelação. Então a fonte da minha mudança, a fonte do fogo que eu tanto preciso, está na palavra, na santa palavra de Deus. Se apaixone como eu me apaixonei pela Bíblia. Se envolva com ela. Sem ninguém te pedir, pelo simples prazer de estar com ela. E você vai ver que 1, 2, 3, 10 pessoas pegando fogo. Porque aqui eu sei que tem vento. Tem pastores que direcionam, tem pastores cheios de Deus que estão sempre desafiando, constantes, disciplinados.
com santidade. Eu sei que tem vento, e quando essa direção chegar em vocês, vai ser avassalador. A almada vai ser pequena para você. Vai ter que ter Barreiro, Corroios, vai ter que ter Setúbal, vai ter que ter Alcácer do Sal, vai chegar até no Algarve. O mundo é pequeno quando ele encontra uma chama e vento. On fire é isso. Que Deus possa ter te abençoado muito nessa noite. Que a unção de Deus se derrame sobre a sua vida e que Ele te faça queimar sobre essa causa em nome de Jesus. Amo vocês de coração. Deus te abençoe.